1963, filho de Rogério e Bernardina, tem uma irmã, Denise, pai de Abigail, Ana Carolina, funcionário público, Casan, 30 anos, desde 1985. Foi presidente do Citaema, de Santa Catarina, 2003 a 2007, 2010 a 2013. Hoje, secretário de comunicação do Citaema. Preside a Central dos Trabalhadores do Brasil em Santa Catarina. Torcedor do Flamengo. Adora um feijão com arroz, bebida, muita água. Admira a honestidade, detesta a traição. Católico romano, é o nosso estimado Odair Rogério da Silva. O estimado, sempre parceiro da nossa comunidade de Rio do Sul. Agora, aqui no Alto Bela Aliança, no Alto Matador, Bar Germânico da Elvira, dos marrecos e das marrecas também, estimado. Obrigado por ter vindo, Odair. Nossa, Neri, acho que é uma satisfação muito grande, né? Já agradecer também o grupo RBA TV, o grupo Mirador, né? A Fundação José Gonçalves e o Bar da Dona Elvira, que realmente aí é uma satisfação e uma alegria, né? Eu acho que essa ideia de vocês é uma ideia inovadora, para cima, positiva, né? E a gente vê que o ambiente é um ambiente onde a gente se adapta bem e estamos muito tranquilos, né? Com você, essa rapaziada da sua equipe aí. Então é uma satisfação. Turístico. Um ponto turístico de Rio do Sul. Com certeza, não resta dúvida nenhuma. Acho que todo cidadão catarinense que puder frequentar a nossa capital do Alto Vale do Itajaí, que passe no Bar da Dona Elvira, né, que com certeza será bem recebido, né? Uma comida caseira, uma comida típica, recheado, alemã, né? Acho que bacana, muito bacana. Estimado Odair dos bons velhos tempos da Casan. Conte um pouquinho da sua andança desde Rio do Sul, a capital de Santa Catarina, a Ilha da Magia, lá em Florianópolis. Nossa, o início, eu acho que você acompanhou também, né? Foi através da Casan, né? Eu acho, Neri, que a gente tem uma certa tendência, as pessoas na vida, para determinadas atividades, né? Então, eu acho que o que me cunhou a ingressar nessa vida do movimento sindical foi a luta em defesa dos trabalhadores. E aí, aqui em Rio do Sul, né, a gente, numa montagem de uma chapa, inclusive não fui eu que me auto-indiquei, Neri, acho que, não sei se você foi consultado, mas várias pessoas foram consultadas aqui, quem é a pessoa que talvez poderia compor uma chapa para uma determinada eleição do sindicato. E por nós indicamos você. E por felicidade da minha, né, e eu acho que da categoria também, porque a gente procura fazer o melhor. Naquela época, me indicaram. E aí eu acabei incorporando aquela chapa, a gente foi vitorioso naquele processo eleitoral. Paladini era o presidente? Paladini era o presidente. Né? É isso, né? Exatamente. Juscelio Paladini. Exatamente. O estimado. Ele que... Gente boa, gosto daquele cara. Muito bom, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito idônea, né? Que tem uma dedicação também exclusiva, né? À categoria e aos demais trabalhadores. E aí foi, Neri, acho que a militância da gente, o envolvimento, a dedicação, né? Porque eu acho que o que me levou para Florianópolis para ter digamos assim, uma atividade específica para o sindicato foi a dedicação. Quem me conheceu aqui sabe do quanto eu me esforcei para melhor representar a categoria dos trabalhadores da Casan, né? Tentamos, inclusive, tentar representar outros, aglutinar o movimento sindical de Rio do Sul. Chegamos a fazer atos aqui na frente da antiga Minister, né? Em algumas bandeiras, algumas pautas dos trabalhadores brasileiros, mas não decolou. Eu acho que assim, precisa o movimento sindical aqui em Rio do Sul também se movimentar, né? Eu acho que... Ele está acanhado? Eu acho que está, não só aqui em Santa Catarina, mas como no Brasil. Eu acho que precisa retomar as lutas, as bandeiras, as praças, as ruas, porque aqui na pressão a gente entende que pode avançar, né? Acho que é uma coisa pública e notória, né? É luta de classe, né? Categoria, capital e trabalho, né? Então, as duas determinadamente podem andar junto, mas de repente há conflito, né? De interesses, né? Por que esses movimentos tiveram essa queda, não é um desuso, mas ficou muito acanhado? Você está dizendo que temos que voltar com mais ímpeto, com mais... Claro, os movimentos grevistas eram mais fortes.
hoje já não é tão forte. Por que isso diz que muitos movimentos e penetrações políticas dentro das categorias também? Isso pode ter influenciado? Eu acho assim que aí é um diagnóstico que a gente tem percebido, né? A partir de 2013, eu acho que com a eleição do Lula, com a eleição do Lula, particularmente, o grande movimento sindical brasileiro, né? A composição dele é petista. É petista, Petista, sem né? dúvida. Tem outras forças políticas, mas a hegemonia é petista, né? E evidentemente que muitos desses quadros do movimento foram guindados também para cargos, né, em determinados órgãos de governo, né? Isso colocou o quê? As entidades da qual eles faziam parte, meio que no equilíbrio, diz, olha, não aperta demais porque é nosso camarada, é nosso parceiro, né? É nosso eleitor. É nosso eleitor, E a outra, assim, esperando que as mudanças também, elas vêm por gravidade do governo Lula, do governo federal. E também não vem por gravidade, porque também não governa sozinho. No país tem 3 poderes constituídos, que é o executivo, o judiciário e o legislativo. E cada um desses poderes são independentes. Então não é o Lula sozinho que ia resolver todos os problemas do país. Claro, sem dúvida. Então precisava continuar naquela pauta nossa. Nós temos reivindicações históricas ali, né? A redução do Jornal do Trabalho, o fim do fator previdenciário e outras que já estavam no dia a dia nosso e que meio que foi, né, perdendo aquela força. Então eu acredito que não pode ser diferente. Não porque a gente seja baderneiro, não porque é a luta em busca de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Que esse é o papel do movimento sindical, Eric. Mas antigamente, que eu digo no bom sentido, 20, 30 anos atrás, em épocas que estávamos juntos aí nas andanças da busca das reivindicações, um para um lado, talvez outro para o outro lado, mas os movimentos eram mais de força de greve, né? Isso caiu também bastante, né? Você vê que hoje existe uma greve na educação em Santa Catarina, mas que não saiu da casca do ovo ainda com aquela força toda como se esperava. Não é fácil explicar, Nelly, porque existe uma composição ideológica de várias de frentes que atuam dentro do movimento sindical e como digamos, nos partidos políticos, né? Hoje tem aí em torno de quase 30 partidos, né? Então tem concepções diferentes, ideologias diferentes, né? E estratégias e táticas diferentes. E muitas negociações diferentes, né? Claro, e pautas diferentes. Então, assim, às vezes você não consegue unificar. Por exemplo, o Cinti, você falou muito bem aqui, ó. A composição da direção do Cinti, para ter uma ideia, é um grupo do PT na direção executiva do PT. Dirige uma parte da direção da executiva do Sindicato dos Professores da rede estadual é do PT. Uma parte dessa direção, e liberados, que estão lá na estadual, já é do PSTU. É uma força completamente antagônica ao PT. Inclusive, conflitos de interesse, rota de colisão, ideologicamente não combinam. Então, o que acaba acontecendo? Você vai implementar uma certa tática ou estratégia para alcançar um objetivo, eles acabam se minando entre eles, nas próprias assembleias. Então, o que a categoria vê quando vai para Florianópolis, numa assembleia estadual? Mas os caras não se entendem entre eles. Eles brigam entre eles. Como é que agora qual é a credibilidade que eu vou dar para essa direção aqui? Se não há um entendimento dos encaminhamentos a serem levados em frente, né? Eu acompanho muito o Cinti também, e para ter uma ideia, agora eles fizeram uma assembleia estadual, uma força política defendia a assembleia estadual para o dia 17 de março, a outra defendia para o dia 10, e eles estavam lá, era dia 3. Então eu pensei assim, mas em 7 dias construir uma assembleia estadual? É difícil. É difícil. É difícil. Então os mais coerentes defendiam o dia 17, que é um tempo maior, organiza o Estado e tal. E foi aquela disputa, conseguiram levar para o dia 10, uma assembleia esvaziada. E uma greve agora, quem está acompanhando, uma greve meio que esvaziada. Então isso é ruim para a categoria, é ruim para o trabalhador brasileiro, né? Qualquer setor, qualquer área. Então, o que falta é unidade. Acho que buscar unidade dentro daquilo que unifica a categoria. É uma conciliação entre eles, para depois negociar com o empregador. É isso. É isso, mais claro. Ou menos isso, né? Claro. Tem que ter um acordo entre as forças, né? Estimado, você foi presidente do Sintaema 2003 a 2007 e depois 2010 a 2013. Então você ficou muitos anos na presidência do Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto, Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Basicamente, Casam, vamos falar. Como é que é essas negociações nesse período que você foi presidente com os governos que você negociou? Porque hoje nós estamos com o governo Colombo, você
pegou a época de Luiz Henrique, que ficou 8 anos no governo. Colombo agora já está indo também para o seu segundo mandato. E quer negociar quando você esteve como presidente. As reivindicações da categoria, claro. Sim, você colhe a pauta da categoria, você monta uma pauta, né, busca as assembleias, as pessoas acabam dando a contribuição, a gente formata uma pauta, monta uma comissão de negociação e vai negociar com o representante do governo, né? Seria o presidente, aí tem o cara que tem a caneta na mão, digamos, o administrativo. Né? Então a gente começa as negociações basicamente com o diretor administrativo. Hoje, só um parênteses aqui, nós estamos desvinculados ao CPF, que há 10 anos atrás... Conselho de Política Financeira. Exatamente. Então o Conselho de Política Financeira fazia um regramento de todo o setor público de Santa Catarina. Então, além de nós negociar na Casan, nós temos que pedir amém lá para o CPF. Negociar com o CPF. Hoje não. Hoje é só uma negociação direta com a Casan. A Casan ia avalizado pelo governo do Estado. Se precisar, a gente vai no governador, né? Claro. Caso que a coisa não... Que é um perfil nosso, Neri, do nosso sindicato, é buscar o diálogo, abrir porta. Né? Claro que não é todo mundo que vai jogar a categoria na rua. Então, buscar ter consciência, responsabilidade e alcançar o objetivo. Que o governo não pode chegar em determinado, mas também não pode chegar... Tem que chegar um pouco avançado. Tem que avançar. Tem que avançar. Tem que avançar, né? Então a gente negocia com a diretoria, negocia com o presidente, as negociações são normais, né? de reivindicação, a gente temos avançado muito. Só para nós ir ao nosso intervalo, nosso primeiro intervalo. Governo Luiz Henrique, governo Colombo, em termos de negociação, claro que passa primeiro pela Casan, pela presidência, diretor administrativo, mas bom de negociar com esses dois governos que você vivenciou. Um vivencia agora e outro você vivenciou praticamente 8 anos. Olha, Neri, assim, na negociação, vou te ser bem sincero, as cláusulas econômicas e sociais, nós não tivemos dificuldades, com ambas fazendo greve e tal, nos dois governos e tal, paralisações, né? O nosso pior problema na Casan é manter a Casan pública e eficiente. Aí sim, aí entra o papel do governo que diz, olha, quem tem a caneta na mão? Eu já tive várias audiências com o Luiz Henrique, já tive com o Colombo, né? Já tivemos com os senadores, enfim, né? Os caras têm a caneta. Então, assim, é papel de governo. Aí o que a gente diz, bom, Luiz Henrique, tu tens a caneta na mão. Tá aqui a caneta. A caneta é tua. Claro. Não é o Dalírio Beber, não é o Galina, não é o presidente da Casan. A caneta é do governador. Se entende? O executivo é que manda. Claro, qual é o papel do governo? Claro. Né? O que o governo quer para o saneamento de Santa Catarina? É isso. Então, assim, para nós, a maior dificuldade assim, do movimento sindical hoje, Neri, a partir de 2003, foi as municipalizações. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo. E esse assunto da empresa pública eficiente e econômica com os pés no chão, hoje a Casan parece que é isso, depois do Xeredinha.